Em Gênesis capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 25. Mantenha sua Bíblia aberta. Gênesis capítulo 1, de 1 a 25. O versículo 3 termina o primeiro dia e o versículo 6 é o início do segundo dia da criação. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento, nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplicam as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Meus irmãos, Deus continua a sua criação a partir do primeiro dia, como nós vimos semana passada. E nós devemos lembrar que a terra ainda estava um caos, ainda no segundo dia. E que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que controlava todas as coisas e que mantinha esse caos sob controle. A gente, quando pensa em caos, a gente acha que, a gente usa essa expressão, é um caos, como se a coisa estivesse tão bagunçada que não tivesse controle. Mas até no caos,
era necessário que o Espírito Santo controlasse todas as coisas, e era o que o Espírito Santo fazia. E aqui nesse texto, a partir do versículo de número 6, nós começamos a ver Deus agora, ele começa, ele dá continuidade à sua criação. Ele vai, a luz já tinha sido criada, ele separou as trevas à noite do dia, separou as trevas da luz, e aí no segundo dia Deus cria o firmamento, e ele faz separação das águas. Coisa interessante que ele cria o firmamento, e diz o texto que ele separa as águas na terra e as águas nas nuvens. A gente não para pensar nessas coisas assim de forma prática. A gente vê a nuvem passando e vê as águas lá, vai na beira do mar, acha um mar maravilhoso, e aí a gente não para pensar. E o texto diz que ele separa as águas da terra pelas águas que estão nas nuvens, e ele cria o firmamento, ou seja, o céu visível. Quando fala de firmamento, fala em tudo isso que nós vemos nos céus. Então ele cria o firmamento. O salmista vai dizer lá no Salmo que Deus ele colocou limites nos mares para que a água não invadisse sobre a terra, e ele criou as nuvens, e que ele caminha sobre elas, ele domina sobre elas, aonde ele mantém as águas. Essa é a visão que o salmista tinha. Então ele no segundo dia, ele cria o firmamento, ele fez o firmamento, aí no versículo 7, ele separa as águas sobre o firmamento, e viu Deus que tudo era muito bom, e tarde e manhã o segundo dia. Logo no terceiro dia, ele vai fazer separação das águas da terra seca. Repare que tinha água por cima e água por baixo, mas ainda não tinha terra no final do segundo dia. A terra estava coberta por águas. Aí no terceiro dia, ele separa as águas da terra. Ele limita o mar. Ele empurra, vamos usar essa expressão, mas ele separa. As águas vão para o mar, os leitos dos rios vão se formar, e ele mantém essas águas para que elas não cubram a terra. Mantém até hoje. Ele não manteve e largou para lá. Ele mantém até hoje. Os mares são limitados por onde Deus colocou. E aí ele diz: a porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas mares. Daí no versículo 10, quando ele ajunta essas águas. E aí ele faz com que a terra passe a produzir toda sorte de plantas. É interessante que ele diz assim: olha, as árvores vão produzir plantas, e as árvores vão produzir frutos, e dentro do fruto tem a semente. Está escrito. As árvores vão produzir frutos, e dentro do fruto, e este vai ter a semente. Quando você pega os frutos, você começa a pensar sobre isso. É interessante, por exemplo, que a gente não repara muito na semente da banana. Banana tem semente. Está dentro da banana, semente. Tem fruto que tem semente por fora, é o caju, que é, por sinal, muito gostoso. Mas os frutos produzem a semente, e a terra vai produzir toda sorte de plantas, e frutíferas e não frutíferas. E aqui, meus irmãos, nós temos que lembrar: o sol ainda não existia. Repare que a terra iria produzir fruto sem mesmo a criação do sol. Vamos lembrar que a luz já tinha sido criada e o sol ainda não existia. Aí nós achamos que a luz depende do sol. Não, o sol produz luz, mas a luz não depende do sol.
A luz ela foi criada antes da existência do sol. Então o sol ainda não existia. E quando chega no quarto dia, é que ele vai criar o sol. Se você pegar aí o quarto dia, diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Olha o versículo 14, ele está dizendo que esses luzeiros, tanto o sol quanto a lua, e interessante que ele não dá nome sol e lua, ele chama de luzeiros para o dia e luzeiros para a noite. Nós entendemos sol e lua. E ele diz que esses luzeiros são para estabelecer os sinais, as estações, para dias e anos. É interessante isso. Se você for pegar, se você prestar atenção, você vai ver que na sua casa, dependendo do mês do ano, a sombra está num lugar, o sol está em outro. Isso varia de tempos em tempos, de período em período, do inverno para o verão. Então ele cria, no quarto dia, ele cria esses luzeiros, sol e lua, que vai governar essas estações, vai determinar dia e noite. Ele fez as estrelas no firmamento, e ele vai fazer todo esse sistema do firmamento. Ele faz isso no quarto dia. E às vezes, voltando aqui a falar, né, que nós imaginamos que as plantas dependem do sol. Nós sabemos que as plantas dependem do sol, mas elas dependem da luz, não do sol em si. Elas dependem da luz. Então nós precisamos de entender que Deus faz, ele cria no quarto dia. No quinto dia, é interessante que até aqui não existia seres vivos. Já estava criado a terra, a separação, os mares, o firmamento, as plantas, mas os seres vivos ainda não tinha. Aí quando chega no quinto dia, ele vai criar os peixes, os grandes animais marinhos. Se quiser o nome de um aí, vai lá, a baleia. Deus os abençoa, manda que sejam fecundos, e cria as aves, cria os animais, tanto no mar quanto na terra. E aí ele vai dizer, diz também Deus: povoe as águas de enxame de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas. Meus irmãos, tudo que é animal é criado nesse quinto dia. Os animais que envolvendo aves e peixes. Quando chega no sexto dia, ele vai dizer no sexto dia, disse Deus também, Deus no versículo 24, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Aí que entra os animais, já no sexto dia, entra os animais, que o texto diz animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Já no sexto dia, vou falar um negócio aqui que não está aqui não, mas só para você ter uma noção. Sexto dia de manhã cedo. Por que estou falando aqui? Porque nós paramos no versículo 25. E no 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No sexto dia. Então repare que no sexto dia, ele cria os animais, agora os animais domésticos, os animais selváticos, que não são aqueles marinhos, não são as aves do céu, mas os animais sobre a terra. E vai criar o homem aí a partir do versículo 26, que é para a semana que vem. Então ele entra nesse processo, ele cria todas as coisas. Meus irmãos, aqui, eu parei aqui, porque semana que vem nós vamos entrar em detalhes maiores, porque a criação do homem traz um pouco de
diferença em tudo isso, mas tem uma questão aqui nessa criação do primeiro dia até meio-dia do sexto. Vamos colocar que ele criou todas as coisas até o meio-dia. E depois do meio-dia isso aqui é só para a gente ter uma noção. Não está na Bíblia não, mas é só para você ter um raciocínio. Nós paramos aqui no meio-dia do sexto dia. Ele vai criar o homem a partir do meio-dia. Isso é só para nós termos uma ideia. E ele cria todas as coisas. Meus irmãos, onde é que está Satanás nesse negócio aqui? Ele vai criar o homem a partir do meio-dia do sexto dia. Onde está Satanás? Meus irmãos, nós enfrentamos uma pergunta que nós enfrentamos elas às vezes em estudos, conversas e tudo mais. Quando Satanás foi criado? Quando Satanás foi criado? Uma coisa é você afirmar quando Satanás foi criado, e nós não podemos fazer essa afirmação porque nós não achamos isso aqui nesse texto. Nós podemos, por exclusão, nós podemos chegar a alguma orientação, mas tem que ser por exclusão. O que é por exclusão? Por exemplo, eu vou fazer algumas exclusões aqui. Satanás não é eterno. Concorda comigo? Satanás não é eterno. Ele é um ser criado. Os anjos, os demônios, tantos anjos que não caíram, como nós temos algumas denominações com anjos na Bíblia, como Miguel, Gabriel, os arcanjos, que não caíram junto com Satanás, eles foram criados. Eles não são eternos. Então, se eles foram criados entre o primeiro e sexto dia. Por quê? Porque quando nós lemos o primeiro versículo, diz no início. Ou no início de quê? No início da criação. Eles foram criados entre o primeiro e o sexto dia. Por quê? Porque antes do primeiro dia, você vai ter que dizer que Deus criou alguma coisa antes da criação. Complica. Por quê? Todos os textos bíblicos que nós tratamos de criação, nós tratamos com base nesses 6 dias. Ah, mas Deus criou Satanás depois do sexto. Não, porque ele diz que terminou a criação, viu que tudo era muito bom e descansou. Eu acho que colocar a criação de Satanás depois do sexto dia, aí é que é mais complicado ainda. Mais complicado que colocar antes desse caos aqui que nós encontramos no primeiro versículo de Gênesis. Então, a primeira exclusão é que Satanás foi criado. E a Bíblia, em outros textos, diz que foi criado por Deus. Então eu fico com a ideia de que antes do pessoal, particular minha, de que antes do primeiro dia não foi e depois do sexto também não. Foi aqui, nesse tempo, aqui no meio. A Bíblia diz que Deus os criou. Está no Salmo 103, que nós lemos no versículo 20, versículo 21. O texto bíblico afirma que Deus criou os anjos. Salmo 103, deixa eu ler aqui para os irmãos. Salmo 103, versículo 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Ele está dizendo que os anjos devem bendizer ao Senhor. São ministros de Deus e fazem a vontade de Deus. Ou seja, estão debaixo das ordens de Deus. São exércitos de Deus. Então nós precisamos por exclusão, dizer
e afirmar. Os anjos, sejam eles aqueles que caíram ou aqueles que não caíram, eles foram criados por Deus. Ponto final. Em que dia? Aí você vai também por questões de dedução. Deus criou, quando ele fala que ele criou os céus, o que nós entendemos? Que ele criou aquilo que é físico, visível, e aquilo que não é visível, que é a morada de Deus. Alguns defendem a ideia de que foi nessa criação dos céus que os anjos foram criados. Os anjos foram criados. Aí nós partimos para uma segunda pergunta, que é também um outro problema. Quando que ele caiu? Porque a Bíblia diz que ele foi lançado sobre a terra. Se ele foi lançado sobre a terra, alguns vão dizer assim, não, ele foi lançado quando havia o abismo. Mas em todos os dias Deus não disse que era tudo muito bom? Ele não poderia ter sido lançado sobre a terra no 8º dia, no 9º dia? Ou seja, após o 7º dia? Nós não sabemos. Nós não temos como saber. Então são deduções. O difícil é você dizer, ele estava lá a terra era sem forma e vazia, e ele estava ali. Como alguns dizem. Eu não consigo aceitar com facilidade essa teoria. Por quê? Porque nós vamos ver lá na frente que nós temos uma tendência de achar que o capítulo 3, que é a queda de Adão e Eva, o pecado, que foi imediatamente após o 7º dia, e não foi. Por quê? Porque nós vamos ver lá na frente que Deus dá ordem ao homem para dar nomes aos animais. Depois que ele dá nomes aos animais, os animais passam na frente dele. Aí ele vê que a mulher é criada, ele não tem a mulher. Aí eles vão viver, eles vão trabalhar naquela terra. Então nós não temos como afirmar que o capítulo 3 é o primeiro dia após o 7º dia. O capítulo 3 narra a queda do homem, e não a data em que ele caiu. Não tem a data. Então nós precisamos de nos tomar cuidado com essa pergunta, com essas duas perguntas. Quando Satanás foi criado? Meus irmãos, não temos base bíblica para afirmar quando os anjos foram criados. Nós não temos base bíblica. Em qual dia? Não temos base bíblica. A maioria das vezes é por dedução. Então, se você tem aí a Bíblia de Genebra, no capítulo 1 de Jó, tem uma nota teológica falando sobre isso, que é uma nota boa de você ler. Está lá no capítulo 1 de Jó. Depois você dedica um tempo e leia. E lá uma das afirmações claras nós não sabemos quando que ele foi criado. Então, aí eu só sugiro que você tome cuidado para você não receber determinadas falas definitivas ou decisivas. Foi tal dia, foi assim, foi assado, porque qualquer que seja a fala, ela é por deduções. E por deduções, meus irmãos, nós ficamos complicados com relação à Bíblia. Agora, o que esse texto ele nos ensina sobre Deus? Primeiro, meus irmãos, que nós temos que entender uma coisa: Deus é perfeito. Ele criou todas as coisas boas, inclusive os anjos.
Por isso, depois de cada dia, viu Deus que aquilo que ele criou era bom, e nós vamos ver lá no final do sexto dia, viu Deus que aquilo que ele criou era muito bom. Aqui nós temos um problema, porque às vezes nós não queremos aceitar a ideia de que Deus criou todas as coisas perfeitas. Ah, mas por que Deus criou um escorpião que pica na gente? Irmãos, eu não acredito que ele picava no homem. Lá no capítulo 2, ele foi picar no capítulo 3 de Gênesis. As coisas que nós sofremos neste mundo, não é por imperfeição de Deus, é por imperfeição nossa. Imperfeição nossa. O que não é perfeito somos nós, Deus é perfeito, então ele criou todas as coisas boas. Uma outra coisa que nós temos que aprender sobre Deus nesse texto, Deus é sábio. Deus é sábio, ele ordenou todas as coisas conforme a sua sabedoria. Nós vivemos aí um disse-me-diz com relação à natureza, e às vezes a gente vai lendo esse negócio e começa até a ficar meio doido. Hoje eu estava vendo, hoje ou não, foi ontem, eu li até assim, o Brasil vai se tornar o país mais quente esse ano, não sei o que, aí vem aquelas histórias de coisa. Meus irmãos, Deus criou todas as coisas, ele separou essas águas, ele colocou nuvem para cima e água para baixo, ele controlou esse negócio, se o mar vai subir ou deixar de subir, é ele que vai permitir, porque é ele que controla isso. Não estou aqui defendendo que você vai tratar a criação de Deus de forma relaxada, não é isso. Eu estou dizendo que nós não precisamos ficar arrancando os cabelos da cabeça por causa disso, porque Deus é sábio. Deus é sábio, ele sabe muito bem o que ele fez, e ele ordenou todas as coisas conforme a sua sabedoria. Outra coisa que esse texto nos ensina, Deus é soberano. Ele cria a terra, a água, e diz vai ser povoada por animais assim, assim, assim. As aves vão voar no céu, esses animais vão ser fecundos, ele vai criar os animais selváticos, aqueles que são domésticos. Ele diz, a semente das aves vai sair dentro do fruto, e sai dentro do fruto, e por aí fora vai. Deus é soberano. Ele fala, ele falou, ele disse, e as coisas aconteceram conforme a sua vontade. E como eu já disse semana passada, nós não podemos esquecer que Deus é criador. E dentro da criação não pode haver a teoria da evolução. Nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. O pássaro não saiu da água. Porque o pássaro evoluiu, ele era um peixe, evoluiu da água e foi voar não sei para onde. Meus irmãos, aqui é mais fácil falar comigo assim, Deus criou o pássaro, ele é pássaro desde que o mundo é mundo, e ele está voando desde que o mundo é mundo, e pronto, Deus está dando comida ao pardal, e pronto, acabou. É muito mais fácil do que me convencer de que uma juriti era um lambari. Complicado. É complicado. O anu, o urubu. O que o urubu era? Não sei. Meus irmãos, é complicado demais a gente ter essas ideias. É melhor ficar, e eu creio firmemente que Deus é o Criador de todas as coisas. O homem nessa situação toda, esse texto nos mostra que o homem não participou da criação. Nós chegamos aqui ao meio-dia, vamos ao meio-dia aqui por minha conta, tá, meus irmãos? Não está escrito no texto. Chegamos aqui ao meio-dia, Deus criou os animais, e aí depois nós vamos começar no versículo 26, aonde Deus vai criar o homem. Nós chegamos aqui nesse momento do sexto dia, e não há uma participação do homem. Isso mostra, meus irmãos, que em momento nenhum o homem participou de nada disso. O homem vai entrar nesse processo já no último dia. No último dia. E ainda depois nós vamos ver que ele vai entrar para trabalhar. Mas tudo bem. E o homem, meus irmãos, ele é criatura e totalmente dependente do seu Criador. Você depende do Criador.
Se você está vivo é porque o Criador te mantém vivo. Então, ele é dependente do Criador e é dependente de Cristo para se tornar filho do Criador. A gente ouve muito, porque nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, filho de Deus é aqueles que foram nascidos de novo pelo poder e ação do Criador. Aquele que pode gerar vida. Por isso o Senhor Jesus vai dizer a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Somente Deus pode criar vida, e o homem morto precisa de uma ação do Espírito Santo para que ele realmente possa estar junto com o seu Criador. E sem Cristo está condenado, assim como essa criação vai passar por uma restauração. O homem sem Cristo vai ser preso eternamente no inferno. Então, sem Cristo, nós não temos como chegar ao Criador. E aí, só por meio de Cristo. O que fazer com esse texto? Aqui vem algumas coisas que a gente às vezes esquece. Primeiro, você tem que bendizer a Deus por tudo que foi criado. É o que está no primeiro versículo do Salmo 104. O Salmo 104, ele transcreve toda a criação. E o salmista diz: bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele criou. E às vezes, meus irmãos, nós negligenciamos isso. Às vezes nós vamos aí para uma lagoa, vamos para uma cachoeira, vamos para a beirada do mar, vamos para um lugar muito belo, viajamos para ver as belezas da natureza, mas não bendizemos ao nosso Deus. Achamos tudo muito belo, viajamos para diversos lugares, vemos as naturezas, olhamos as coisas, achamos lindo, mas não bendizemos a Deus como o Criador. E nós deveríamos dedicar mais tempo a isso. Nós devemos saber que Deus sustenta a sua criação. É Deus que sustenta a criação. É Deus que mantém, que nos dá chuva. É Deus que manda o momento certo de chover, de não chover, que não importa, meus irmãos. É Deus que sustenta a sua criação. E a melhor forma de a gente ver isso são os pássaros. Que o próprio Senhor Jesus Cristo diz: o pardal, nós cantamos isso, né? O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si. Eles são assim, meus irmãos. Eles fazem os seus ninhos nos lugares mais absurdos. E ali eles criam os seus filhotes. E dali eles saem, eles voam. Porque Deus está cuidando deles. Então nós precisamos de saber que Deus sustenta a sua criação. Nós precisamos saber que não entendemos a criação na sua totalidade. Põe isso na sua cabeça. Não adianta você querer entender a criação. Você pode ver a glória de Deus através da criação, mas entender não tem como. Porque tem coisas, meus irmãos, que não adianta você querer perguntar. Alguém me perguntou nos dias da pandemia da Covid: de onde surgiu esse vírus? Eu falei: foi Deus que criou. Se ele estava lá no morcego, no macaco, ou seja, lá onde ele estiver, e ele veio para o homem, é porque o homem provocou alguma coisa nesse negócio. Foi Deus que criou. É Deus que criou a cobra? É Deus que criou a cobra. Deus criou o escorpião? É Deus que criou o escorpião. Deus criou todas as coisas, nada veio a existir sem a criação de Deus. Então nós não entendemos isso. Nós não entendemos porque uma pessoa tem uma coisa ou tem outra. Por que na própria natureza a gente vê coisas que a gente fica meio sem saber. Então não adianta nós ficarmos querendo entender a totalidade da criação. Em quarto lugar, nós devemos exaltar o Senhor por suas obras. Às vezes nós agradecemos muito a Deus por coisas que Deus nos dá, mas não agradecemos por coisas que Deus criou e que estão a nosso favor. Como o simples fato de você descascar uma laranja e chupar uma laranja. Quantas vezes hoje você agradeceu porque você foi na geladeira e tomou um copo de água?
Quantas vezes? Que você tomou um banho. Meus irmãos, você sabe quando que você vai valorizar um banho? No dia que você passar uns 3 ou 4 dias em cima de uma cama de hospital. No terceiro dia que eu estava no CTI, eu falei com o médico assim: doutor, tem misericórdia. Eu não tenho nada contra o banho dessas enfermeiras que vêm cá me dar banho aqui em cima dessa cama. É melhor do que nada. Mas aqui, tem misericórdia. Deixa eu ir no banheiro tomar banho. Você fala assim: você estava sujo? Não, estava sujo não, eu queria tomar banho. Meus irmãos, ele falou assim: ó, você vai na cadeira de roda, você não pode nem abrir a torneira do banheiro, você está infartado. Eu falei: tá, e faz o quê que eu não posso fazer? Nada, você não pode levantar, você vai ficar sentado na cadeira de roda debaixo do chuveiro. Meus irmãos, ele falou: você não pode abrir a torneira. Eu falei: então tá bom. Aí o enfermeiro me levou. Quando ele abriu aquele chuveiro, com aquela água morna que caiu na minha cabeça, foi a primeira vez na minha vida, isso foi há 2 anos, 1 ano e meio atrás, foi a primeira vez na minha vida que eu agradeci a Deus por um banho. Hoje, de vez em quando, eu lembro disso. Falo: Senhor, não quero ficar sem tomar banho, não. Não quero. Só se eu ficar meio doido, né? Porque diz que a pessoa fica meio lunática, não quer tomar banho, não sei porquê. Mas não vem ao caso, não quero ficar. Meus irmãos, a gente tem que agradecer a Deus, exaltar o Senhor pelas suas obras. Nós temos que meditar sobre a criação e glorificar o Senhor por isso. Coisa boa quando você senta num lugar assim, que você olha e fica olhando, observando e falando com o Senhor: Senhor, glorificado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Então, na prática, a criação, ela tem que nos mover a bendizer a Deus por tudo aquilo que Ele criou. Nós temos que saber que essa criação toda é sustentada por Deus. Nós temos que saber que não entendemos essa criação porque ela está além da nossa capacidade de entendimento. Nós temos que exaltar o Senhor por todas as suas obras, e nós devemos refletir sobre a criação. Nós temos que refletir sobre ela. Eu quero concluir dizendo que, por maior que sejam as nossas dúvidas sobre a criação, nós temos que manter a nossa fé. Hebreus vai dizer que a fé é crer que Deus criou todas as coisas. Isso é fé. Então nós devemos manter a nossa fé. Deus é o Criador de todas as coisas. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Feche seus olhos, ore ao Senhor, e eu quero te desafiar a fazer uma reflexão. Você tem agradecido a Deus por coisas simples, que às vezes elas são tão simples, que elas passam desapercebidas na sua vida? Como isso que eu contei aqui do banho. O prazer de você ter a noite. Meus irmãos, você quer saber quanto vale uma noite? Dá uma idazinha lá naqueles lugares onde fica 6 meses de dia, 6 meses de noite, onde as pessoas precisam de fechar todas as janelas para que não entre luz, e você tem que dormir. Ou se você não quiser ir lá, morar lá, pegue um avião aqui para o Japão, em que você vai terminar um dia e aí vem a noite, e você, por causa do fuso horário, a direção do avião não escurece. Aí você ouve assim no avião eles falando assim: fechem as janelas para que as pessoas durmam. Meus irmãos, a noite é uma bênção. E o que seria de nós se o sol não acordasse? Vamos usar aí a expressão das crianças, né? Que às vezes acordam e falam com a mãe assim: mãe, o sol já acordou.
O que seria de nós se o sol não levantasse, meus irmãos? Então amanhã, ou agora à noite, na hora que você for deitar, você fala: Senhor, obrigado pela noite. E quando você passa a noite com uma criança doente, passando mal, que o sol brota, aí você: Senhor, obrigado porque o sol nasceu. Porque não tem nada pior do que passar uma noite com alguém doente. Nós não paramos para refletir sobre isso. Então curva a sua cabeça, reflita um pouquinho sobre essas coisas e pense se você tem sido grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado. Depois nós vamos cantar um cântico.